Fala aí galera, beleza? Voltei e hoje para falar do processo de seleção de pessoas. Antes disso, eu trouxe aqui um marca-texto e 3 tampas. Até caiu uma. Vamos lá. Vamos imaginar que o corpo da caneta é a organização e as tampas da caneta são os candidatos. Eu tenho a primeira tampa. Ela não encaixa. Ela não encaixa na empresa. Esse candidato ele não encaixa na empresa. Então, ó, tchau candidato. A segunda tampa, ela encaixa. Mas ela destoa. Ela não tem o perfil da organização. Ela tem alguns atributos, mas o perfil não combina. Então, tchau pro candidato. Agora, essa tampa, ela encaixa. Esse candidato encaixa na organização e ele tem um perfil, ele combina, ele está contratado. Então, vamos lá, tchau candidato, vamos voltar para cá. Com esse exemplo bobo, a gente começa a entender que selecionar, eu selecionei tampas para caneta. E aí a gente fez uma alusão à seleção de pessoas à empresa. Então eu busco o quê? Um encaixe perfeito entre as pessoas e os cargos disponíveis, entre as pessoas e a minha organização. Tranquilo? E aí eu comparo as características do cargo a ser preenchido, das necessidades e competências a serem capturadas e as características pessoais de cada candidato. Tranquilo? E aí, beleza. Quais características do candidato a gente tem que analisar? A execução da tarefa em si. A gente tem que ver se aquele candidato ele tem capacidade para executar as tarefas às quais ele está se candidatando, para aquele cargo específico. Segundo, interdependência com outras tarefas. A gente sabe que dentro de uma organização, os processos eles estão interligados. Os setores, eles fazem parte de um sistema e às vezes um depende do outro, indiretamente ou diretamente. Eu preciso saber se o candidato que eu vou contratar ele vai ter capacidade de lidar com as demandas que venham a surgir de outras funções que estejam atreladas ao processo dele. Beleza? E aí a gente tem interdependência com outras pessoas, a relação interpessoal, a relação no ambiente de trabalho, se ele vai saber lidar com as pessoas que compõem o ambiente dele. Interdependência com a própria organização. E aí a gente vai ver se os objetivos profissionais do candidato condizem com os objetivos que a organização estabelece. No vídeo sobre a introdução à gestão de pessoas, eu falei que um objetivo da gestão era conciliar objetivos da organização com os objetivos dos colaboradores. Mas como que eu vou conciliar se eles estão totalmente diferentes? Se eles não combinam? Como que eu vou contratar uma pessoa que ela não tem perspectiva nenhuma, que ela não tem ideal nenhum, e a minha empresa visa, a minha cultura é de pessoas que queiram, que busquem, que gostem do que fazem. Beleza? E aí, características do cargo. Primeiro, análise e descrição do cargo. Os fatores que são pertencentes à tarefa e aqueles fatores externos que influenciam a tarefa. Análise e pesquisa de mercado. Como que esse cargo é remunerado fora da minha empresa? Quais são as atividades que os concorrentes atribuem a esse cargo? Beleza? E aí, hipóteses de trabalho. A gente vai criar uma previsão daquilo que pode ser exigido ao candidato que está sendo contratado, que está sendo avaliado. E aí a gente tem as técnicas de seleção. Entrevista. É uma triagem inicial, um bate-papo com o gerente ou como uma dinâmica de grupo. Provas de conhecimento ou capacidade, para ver teu grau de proficiência. Testes psicológicos, para ver teu grau de aptidão. Testes de personalidade, para ver teu caráter e temperamento. Como que você corresponde a uma situação de pressão, por exemplo. Técnicas de simulação. E aí a gente coloca você exposto àquela atividade. Você exposto a determinada situação para ver como que vai ser a reação. Beleza?
E aí, da mesma forma que a gente avaliou lá o processo de recrutamento, a gente vai avaliar o processo de seleção. Existe um quociente chamado quociente de seleção, QS. Como ele é representado? O número de candidatos admitidos dividido pelo número de candidatos examinados. E aí a gente multiplica isso por 100. A gente vai ter um percentual. Esse quociente, quando ele diminui, ele traz para a gente a informação de que o processo é eficiente e tem seletividade alta. Beleza? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, me procurem que a gente conversa. Pessoal, agora a gente vai ver os erros no processo de seleção. Eu vou começar com o efeito Halo e efeito Horn. Os dois se opõem. E eles partem da ideia de generalização da avaliação, sendo que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Como que se dá isso? Imaginem que eu sou avaliador e estou avaliando você, candidato, que quer trabalhar na nossa empresa. Se você me conta de imediato, me dá uma qualidade positiva sua, isso me causa entusiasmo. Eu não consigo enxergar mais nenhum defeito, mais nenhum ponto negativo em você. E aí eu te acho o candidato ideal para aquela vaga. Já o efeito Horn é o contrário. Eu vejo em você um defeito, um ponto negativo, que me faz te eliminar de qualquer possibilidade de trabalhar com a gente. O erro de tendência central é quando o avaliador não quer se comprometer com o peso do julgamento e ele não quer distinguir pessoas capazes de pessoas incapazes. Recência é quando o avaliador ele lembra de fatos recentes. De 10 entrevistados, ele sempre lembra do mais recente. De 10 perguntas que ele te fez, ele lembra sempre da mais recente. Leniência e severidade também são opostas e partem de uma dificuldade que o avaliador vai ter de distinguir os candidatos. Sendo que na primeira, na leniência, os candidatos são todos bons. Todos têm qualidades. Podem ser distintas, mas fazem com que eles sejam bons. Todos são positivos. Já a severidade, eu vejo todo mundo ruim. Todo mundo tem defeito. E por ter defeito, eu já elimino. Também todos esses aqui, tudo, pessoal, que a gente está lendo aqui, é prejudicial ao processo de seleção. Temos a similaridade. É quando eu, avaliador, procuro em você, candidato, características que sejam semelhantes a mim. Se eu acho semelhança, você é bom. Se eu não acho semelhança, você não é bom para a empresa. Tendenciosidade é quando eu avalio e tomo como base preconceito. Preconceito ou uma tendência. Eu ou só contrato pessoas com tal estereótipo. Não contrato pessoas com tais características. Isso é um erro de tendenciosidade. Erro de cansaço. Quando durante o dia eu vou entrevistando muitas pessoas, no final eu começo a estar cansado e não presto mais atenção no candidato. Não compreensão dos fatores avaliados. Quando o avaliador ele não entende os fatores, os pré-requisitos para a vaga que ele está avaliando um candidato. Então ele não tem conhecimento, ele não tem sabedoria para avaliar. Eu estou te fazendo perguntas, mas eu não sei se elas têm a ver com o cargo. Então acaba que se torna um processo aleatório, um processo sem eficiência e eficácia. Sem eficiência não, mas sem eficácia e efetividade. Beleza? E aí os tipos de seleção que a gente tem: colocação, seleção e classificação. Na colocação, eu tenho uma vaga e um candidato. Então eu vou pegá-lo e vou colocá-lo na vaga. Na seleção, eu tenho um cargo e vários candidatos. Eu vou escolher o melhor. Na classificação, eu tenho vários candidatos e vários cargos. E aí, ou prova, ou pela classificação que eles vão estar, eles vão assumindo as vagas. A gente tem também, pessoal, a seleção por competências. Aqui eu vou avaliar as qualidades do colaborador, ou melhor, do candidato à vaga, e vou associar as exigências e requisitos que a organização tem para o futuro. O que a organização espera dele daqui para frente? Se eu quero capacitar um candidato para liderança, eu vejo se ele tem qualidades e atributos para se tornar um líder. E aí eu desenvolvo uma avaliação, um processo de seleção por competência. Beleza?
Pessoal, por hoje é só. Eu vou deixar os exercícios lá na página de estudo dirigido e a gente se vê. Valeu, forte abraço, tamo junto, galera!